Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. A gente costumava ser a empresa que presta serviços para manutenção e operação de equipamentos isolados a gás SFCs, mas hoje a gente presta serviços para equipamentos isolados a gás, qualquer que seja o gás empregado ou a mistura gasosa empregada no equipamento. Para entender melhor sobre isso, eu recomendo assistir nossos últimos 3 vídeos, na verdade 4 vídeos, que nós conversamos sobre as novas misturas isolantes para equipamentos elétricos. Eu hoje queria conversar com vocês sobre um assunto que é bastante recorrente, é muito importante para nós da manutenção, e que ele acontece em qualquer equipamento isolado a qualquer gás, que é a questão da detecção e remediação de vazamentos. O vazamento é o defeito mais comum que a gente encontra no equipamento isolado a gás SFCs. Eventualmente, os equipamentos têm problema de descarga parcial, têm problemas de descargas internas, têm problemas de mecânicos, de acionamento, problemas elétricos, etc. Mas o problema mais comum que a gente enfrenta é o vazamento do gás SFCs. O vazamento é extremamente problemático por 2 motivos. Primeiro, por causa da questão ambiental, que é o gás SFCs é um gás de efeito estufa, a gente tem conversado sobre esse assunto, eu vou deixar aqui também o link para os vídeos que nós já fizemos sobre essa questão ambiental. E, além disso, obviamente, o vazamento causa problemas na operação por levar a médio, até curto prazo, dependendo da intensidade do vazamento, leva a perda de pressão do gás dentro do equipamento. Como nós sabemos, a rigidez dielétrica do SFC é proporcional à pressão. Então, conforme a gente perde pressão, perde capacidade de isolamento e de extinção de arco. Além disso, a existência de um vazamento, por menor que seja, propicia a contaminação interna do equipamento, principalmente pelo oxigênio do ar e pela umidade, pelo fenômeno chamado defusão, que a gente também já conversou aqui. Vou deixar também o link do vídeo que fala sobre isso. Para a gente poder trabalhar no reparo dos vazamentos, o primeiro passo é a gente poder detectar exatamente onde ocorre o vazamento. Então, na maioria das vezes, o pessoal percebe que existe um vazamento pela queda de pressão do gás. Então, o elemento de controle qualquer que esteja instalado, seja um manômetro, pressostato, densostato, acusa uma perda de pressão interna e a partir daí a gente, temos um vazamento. Nós precisamos, o primeiro passo é saber exatamente onde está esse vazamento. Essa detecção, existem vários instrumentos para tentar fazer essa detecção e hoje em dia tem se falado muito sobre os detetores de vazamento tipo câmera, né? É uma câmera infravermelha, que sendo SFCs um gás que absorve bastante infravermelho, essa câmera consegue detectar o SFCs. Essa câmera pode ser utilizada para tentar localizar o vazamento. Nos casos em que ela funciona, a gente pode ter, através dessa câmera, uma ideia também bem concreta da intensidade desse vazamento. Quando é muito grande, pela câmera você vê como se fosse uma fumaça escapando lá pelo buraco. A gente vê onde ele está e vê ainda, dá para ter uma ideia do tamanho desse vazamento. Essa câmera ela não vai dar uma resposta muito boa em alguns casos. Primeiro, quando o equipamento está numa instalação interna, onde a incidência de luz ou de calor externo é pequeno. Não tendo incidência de luz, ou seja, não tendo a incidência do infravermelho, da luz solar, a absorção é menor, a sensibilidade da câmera diminui. Então, para ambientes internos, a sensibilidade da câmera é menor. Nos ambientes externos, na ocorrência de muito vento,
esse vento vai diluir o gás no ponto do vazamento, também diminui a sensibilidade. Mas ela pode ser usada nos outros casos. Existem, por outro lado, instrumentos de detecção de vazamento que são também baseados em infravermelho, mas eles têm uma ponta de prova que a gente coloca, vai percorrendo toda a área a pesquisar com a ponta de prova. Ele tem uma bombinha interna que faz a sucção do gás para dentro do instrumento. Dentro do instrumento ele tem uma fonte de infravermelho. Conforme essa absorção é maior ou menor, o instrumento dá o sinal de que há vazamento e dá uma semi-quantificação desse vazamento em função da quantidade de SFCs que é bombeada para dentro do instrumento. Eu vou deixar aqui para vocês essa figura 1, a nossa primeira figura. É um detector de vazamento que fornece um sinal semi-quantitativo numérico, então ele dá resultado em partes por milhão. Quanto maior esse número, maior o vazamento. É importante saber o seguinte, esse número não é exato, não é isso que está vazando, não dá para fazer uma conta e dizer, ok, está vazando tantos quilos por hora, por aí, não dá, porque não é exato. Por quê? Quando ele suga o ar atmosférico junto. Então esse é ppm no gás que entrou no instrumento, não no gás que está lá dentro do nosso equipamento, tá bom? Essa figura agora, essa figura 2, é um instrumento semelhante, ele também tem uma ponta de prova, faz da mesma forma, só que ao invés de te dar uma semi-quantificação numérica, ele te dá uma semi-quantificação e numa escala de cor. Então ele vai de verde para o amarelo, vermelho, vermelho intenso. Então quando ele está sem vazamento nenhum, ele está simplesmente verde. Quando começa a vazar, ele dá um bip, né? Dá um aviso sonoro, quando ele vê o vazamento, e a cor vai se intensificando conforme esse vazamento aumenta, até que a cor de um vermelho intenso significa um vazamento de grande intensidade. Esses são os instrumentos que a gente tem para detectar o vazamento. Esses vazamentos, mais comumente, eles acontecem nos elementos de vedação. Esses elementos vão estar colocados principalmente próximo de todas as conexões para enchimento, retirada do gás, as conexões onde vão os instrumentos de medição, muitas vezes na conexão entre as diversas partes de um disjuntor ou de uma subestação. Então, onde a gente conecta dois compartimentos quaisquer, seja a câmara de extinção, com a bucha, ali naqueles pontos de conexão sempre há vedações. O mais comum é que o vazamento ocorra nessas vedações. Não necessariamente será, e já houve casos, daqui a pouquinho eu comento, da gente encontrar vazamentos mesmo na parte metálica, nas partes fundidas, no cárter do disjuntor, por exemplo, é possível também. Mas o mais comum é a gente encontrar vazamento nos elementos de vedação. Essa figura 3 aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela mostra o elemento de vedação mais comumente utilizado. Não é obrigatório a ser assim, certo? Cada projeto prevê a sua vedação por um determinado elemento. O mais comum, o mais simples de encontrar no mercado, são as vedações como essa da figura 3, que a gente chama de anel O-ring. Esse anel ele é muito comum, é bastante utilizado em vários tipos diferentes de equipamento, e na maior parte dos equipamentos SFCs é utilizado assim. Então o reparo ele precisa ser normalmente, o reparo é feito assim, ok, o elemento está vazando, vamos trocar esse elemento de vedação. Qual a dificuldade que se encontra normalmente para fazer isso? A gente precisa desligar o equipamento, abrir o equipamento, retirar esse elemento, colocar o novo, fechar novamente. Geralmente, é muito comum a gente não ter o dimensionamento do elemento de vedação que a gente tem que usar para substituir. Então a gente precisa mandar fazer esse elemento. É comum o pessoal ter isso em estoque ou reserva, mas assim, está guardado há muitos anos, a gente não tem certeza das condições desse elemento. E dependendo da complexidade dessas vedações, a gente aqui na Vegor pode fazer o teste para
verificar se ele está ainda em boas condições de ser usado ou não, mas muitas vezes ele sendo muito antigo, é difícil garantir isso. Então o mais comum é a gente tomar as dimensões desse elemento de vedação, mandar fazer um outro para poder substituir. Isso demora algum tempo, isso é um problema para executar esse tipo de reparo, tá certo? Depois que a gente trocou o elemento de vedação, ele tem que fechar novamente. E aqui na figura 4 aqui, a gente está mostrando o seguinte, esse fechamento precisa ser com o torque exato determinado pelo projeto do equipamento. Se você não tem mais necessidade de projeto, normalmente nós aqui da Vegor, sabemos calcular qual é o torque ideal a partir da característica da borracha do anel O-ring que a gente está usando ou de outro elemento qualquer de vedação. Mas a gente precisa fechar de maneira exata, com o torque exato. Torque demais vai esmagar a vedação, nós vamos ter um vazamento depois por escoamento da vedação, provocando vazamento. Torque de menos, ela não veda. Então assim, o torque tem que ser na medida exata para aquele tipo de vedação, naquele tipo de equipamento, ou seja, naquela sede que está colocada ali. Agora, existem vazamentos que a gente não tem situações que nós não conseguimos fazer a abertura de ligamento do equipamento pelo tempo necessário para a gente fazer tudo isso, tomar medida, mandar fazer outro O-ring, fazer a troca, a substituição, muitas vezes isso não é possível. Então, hoje em dia, a gente pode fazer essa vedação através de um elemento vedante, que hoje em dia são polímeros de engenharia, que são desenvolvidos especialmente para essa finalidade de vedação de gases e até de líquidos também, né? No nosso caso, são polímeros de engenharia desenvolvidos para vedação de gases. Essa tecnologia desses polímeros se desenvolveu muito recentemente, ela é aplicada em muitas coisas, muito mais do que a gente pensa na nossa vida cotidiana, né? Mas algumas coisas a gente vê todo dia, por exemplo, todo o para-brisa dos automóveis, hoje os vidros dianteiro e traseiro, ele é simplesmente colado na carroceria do automóvel. Então, assim, e dura a vida inteira. Então, esse tipo de polímero, eles são feitos, é uma engenharia que faz com um material que ele resiste à intempérie, resiste à pressão, às mudanças de temperatura. Então, são materiais, são caros, mas, por outro lado, dão o resultado que a gente espera. Então, a gente pode usar esse tipo de polímero também para aplicar nos locais onde há vazamento. A aplicação vai depender de que vazamento a gente está falando, né? Onde é que está vazando, a extensão do vazamento. Existe uma técnica de aplicação diferente, mas aqui nessa figura 5, nós estamos mostrando para vocês o reparo de um vazamento que dá para ver ali num pontinho, no metal fundido, que houve uma ruptura ali no metal, às vezes uma microtrinca vaza, e ali é possível reparar esse vazamento através da aplicação desse polímero. Eu vou deixar aí para vocês o link também do vídeo do YouTube da Gaskeep, que é a nossa parceira dos Estados Unidos, que produz esse tipo de vedação. Eles ali mostram, é um vídeo rapidinho que mostra como vedar um vazamento desse tipo, vazamento na parte metálica do equipamento. Pode ser a parte metálica, pode ser até numa parte também polimérica, é possível fazer essa vedação. Tá bom, pessoal? Assistam aí os vídeos que eu deixei no link. Muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Por favor, se você gostou, dá o seu like para nós, é muito importante. Compartilha com o pessoal que você acha que tem interesse nesse assunto. Muito obrigado a todos, um grande abraço.